todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Marinho Silva, que é advogado especializado em direito empresarial, mestre em direito constitucional e professor, para a gente conversar mais aí sobre o direito empresarial. Marinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Elisiane, agradeço o pessoal que está em casa. E eu acho que dá pra gente desenvolver aí um monte de assunto bacana, interessante, né? Com certeza. Bom, vamos começar falando então sobre o que é o direito empresarial, o que ele abrange e como ele impacta as grandes corporações, Marinho. Bom, o direito empresarial, de uma forma até menos técnica, né, que é o público nosso também, ele é o ramo do direito, eu gosto de falar assim, ele é um ramo do direito que ele usa todas as especialidades focado na empresa, né? Como assim? Relação de consumo, com o olhar da empresa. Relação trabalhista, com o olhar da empresa. A parte de contratos, a parte de execuções, a parte de cobrança, societário. Então todas essas vertentes do direito, mas sempre com o olhar do empresário. Eu acho que essa é a grande uma boa definição de direito empresarial. De uma forma menos técnica. Ele impacta não somente as grandes instituições, né? O direito empresarial ele consegue atender, porque até como eu falei das especificidades, ele consegue atender toda e qualquer empresa hoje no Brasil. Desde a micro, da pequena, porque a micro é pequena, se está no comércio, está lidando com o direito de relação de consumo, normalmente tem lá 1, 2, 3 colaborador, pode ter a empresa 300, 350 colaboradores, então aí tem as questões de relações trabalhistas, todas precisam de um contrato social, onde vai ter ali algumas características, todas passam pelas suas dificuldades em razão de planos econômicos, planos de governo, então todas essas situações trata-se o direito empresarial. Perfeito, perfeito. E quais são os aspectos aí da Constituição brasileira que mais impactam sobre a governança e as operações das empresas aqui no Brasil? Tá. Bom, vamos fazer na hierarquia das normas aí, né? O direito constitucional é a legislação máxima, a Carta Magna, a legislação máxima dentro de um país, né? Então ela traz os pontos necessários e depois vem as legislações outras que vão começar a criar processos e definir aquelas características que foram dadas pela Constituição Federal. A nossa Constituição de 1988, ela traz, e o que eu gosto de falar dentro do corpo da Constituição, várias situações que acabam impactando essa relação olhando especificamente para a empresa, né? Então nós temos lá, no início, que são os princípios. Então tem lá princípio da isonomia, onde você não pode ter características diferenciadas entre colaboradores, homens ou mulheres. Tem lá também os direitos e garantias individuais, que é onde você tem que atender a respeitar o teu colaborador ou as relações que você tem contratuais de forma que você prevaleça esses direitos que foram assegurados, esses direitos da pessoa em si, não de forma preconceituosa, respeito à liberdade de crença e tantas outras situações. Aí depois nós viajando um pouquinho, tem lá um pouco mais à frente, no artigo 7º, que fala dos direitos do trabalhador urbano-rural, onde vai estar falando do seguro-desemprego, do salário mínimo, do fundo de garantia por tempo de serviço, jornada. E aí lá mais pro finalzinho, nós temos o artigo 170, que vai tratar sobre atividade econômica, né? A geração de emprego, a liberdade econômica que cada empresas tem. Então, ou seja, a Constituição ela acaba implicando em todas as questões relacionadas a empresa, né? A relação que tem com a administração pública, a cobrança de tributos ou o pagamento de tributos, quais são os tributos, então tudo isso daí está dentro da Constituição em linhas gerais. E depois vem cada legislação tratando isso especificamente, se por acaso é uma legislação municipal, uma estadual ou uma federal, que vem regrar todos esses vínculos. Eu sempre falo o seguinte, tudo é pessoa. Né? Verdade, e tudo está na Constituição. Só que nós temos lá os direitos da pessoa física e nós temos o direito também da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica, perfeito. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam em termos de compliance no Brasil? Bom,
Os Alguns, grandes. né? Eu sempre falo o seguinte, né? Tem um módulo da pós, da instituição de ensino que eu estou vinculado, e que eu trabalhei durante um período, que é Compliance e Administração Pública, né? O Compliance, ele hoje trabalha, é um programa de integridade, né? De conformidade, que a gente chama, né? De você estar conforme as legislações existentes, as normas aplicadas, e eu vejo o seguinte, quais são os problemas que existem? Primeiro, o grande problema é essa relação pessoa jurídica, privada, com a administração pública. Sim. Né? O compliance, ele criou uma característica muito importante aqui no Brasil, principalmente após ali a lei anticorrupção, né, Lava Jato, Sim, onde havia uma relação espúria entre empresa e administração pública, né? Perfeito. Então, as empresas, elas sofreram sanções muito grandes nesse período, que fizeram com que elas falassem bem assim, não, peraí, a gente tem que ajustar determinados procedimentos para que a gente possa ter essa relação com a administração pública. Né? Não pode ser uma relação assim tão próxima, tão aberta, nós vamos ter que criar regras. Então, eu acho que a grande dificuldade começa nessa relação público-privada. A segunda situação, que eu acho que é muito importante dentro da aplicação do compliance dentro da empresa, é você ter o apoio, primeiro, dos colaboradores, porque não adianta nada você vir, como na época nós tínhamos lá os programas ISO, né, ISO 9000, tal, não sei o que, era muito bonito, tinha uma característica de marketing muito bacana, mas você via assim, na aplicação dia a dia, ele não acontecia. Porque não tinha um envolvimento de 100% aí dos funcionários. Estava só no papel, sim, né? Sim. Para gringo ver. Mas, a partir do momento que você traz o colaborador para que ele compartilhe dessa nova cultura dentro da empresa, aí sim é um sucesso muito grande. Então, primeiro, a dificuldade que tem é no envolvimento dos colaboradores. E um segundo detalhe também, que a recíproca é verdadeira. Muitas vezes a empresa acredita que para ter espaço no mercado, para ter uma regulação melhor, para ter uma relação melhor com a administração pública, ela tem que aplicar. E daí ela chega, aplica, mas os representantes da empresa, eles acabam não se envolvendo nisso. Então assim, se não há envolvimento dos sócios, dos diretores, dos CEOs, e se não há envolvimento por parte dos colaboradores, eu acho que esse é o grande problema existente aí na aplicabilidade. Perfeito, não tem como funcionar na prática, né? Não, eu acho interessante, Marinho, falar até para os empresários que estão eventualmente nos assistindo, como que se dá esse envolvimento na prática? Como que o superior hierárquico vai passar essa cultura de compliance, de conformidade para os seus funcionários ou colaboradores? São treinamentos, enfim, como que se dá normalmente na prática esse envolvimento? Eu acho o seguinte, as pessoas elas têm que se sentirem parte integrante no desenvolvimento desse programa, né? Não somente desse, mas de vários outros programas. Quando você começa a trazer o colaborador para que ele possa trabalhar junto, que ele possa ser co-criador no desenvolvimento e no crescimento da empresa, quando você começa a explicar a importância disso e que isso é uma proteção, inclusive, para o próprio colaborador, porque quando a gente fala em compliance, nós temos lá as etapas do compliance, mas a primeira é você fazer a investigação, né? Você verificar aonde estão, ou preparação, dos possíveis problemas que poderiam resultar. Então aí a conformidade com a legislação trabalhista, isso é um impacto para o colaborador. A possibilidade que tem do colaborador estar numa empresa onde ele possa ser ouvido através dos canais próprios, como por exemplo uma ouvidoria, sem que haja represálias com relação a isso. Então ele vem e fala bem assim, poxa, eu acho que é muito interessante, inclusive nessa minha relação trabalhista com a própria empresa. Então ele criando junto e ele tendo ciência dos benefícios que ele vai ter, claro que ele vai acabar compartilhando e sendo parte integrante no desenvolvimento disso. Outros detalhes, claro que dentro de todo o processo de implantação do compliance, há necessidade de treinamento, há necessidade de comunicação, há necessidade de apresentação posterior dos índices resultantes da aplicação daquelas regras que foram apresentadas. Então, eu acho que é um trabalho que ele não termina, ele não tem um prazo final. Uma formação de cultura, realmente, justamente, né, para se manter. Perfeito. E como que as empresas, a partir disso, podem garantir que estão justamente em conformidade com as regulamentações constitucionais e empresariais?
Bom, como que elas fazem isso? Ó, é um programa que você escreve, é escrito, né? São procedimentos internos, são processos internos que você vai regularizando e que eles estão através de um regulamento, né? Só me lembrei de uma situação agora que eu achei muito interessante, né? Por que o compliance surgiu diante dessa lava-jato, da lei de anticorrupção? Porque as empresas que tinham essas conformidades ou esses programas internos de atendimento, né, às normas previstas, elas tinham benefícios, elas têm benefícios na lei de anticorrupção, caso seja aprovado alguma relação que não seja ideal, que não seja ética e que esteja em desvio de finalidade. Então, o que vai acontecer? Essas empresas, o que elas vão ter? Esses regulamentos onde vai estar normatizado e tem um setor específico, né, que é o setor de compliance. Sim. Esse setor de compliance, ele inclusive trabalha na contratação, ele é parte integrante na contratação de colaborador. Perfeito. Já tive várias situações de colegas que acabaram sendo chamados para uma entrevista dentro de uma empresa, para uma nova colocação profissional e que muitas vezes não tiveram o sinal verde do setor de compliance porque eles tiveram relações ou foram assessores na administração pública e a empresa achou melhor não ter esse vínculo para que não haja essa relação. Um conflito de interesses, justamente. Sim. E aí, mesmo sendo um excelente profissional, mas verificou que não havia a necessidade e a possibilidade dessa vinculação. E é interessante falar, agora você trouxe em relação à área de compliance, essa independência em relação a outros setores da empresa, né? Então, se uma área de compliance fica totalmente subordinada a uma hierarquia, talvez não funcione tão bem. Então, acho que talvez seja interessante falar dessa independência da área de compliance para que realmente o trabalho possa ser feito nas empresas, né? Você vê como que é interessante essa tua pergunta pela seguinte situação. Qual que é a grande dificuldade hoje do compliance na administração pública? É justamente isso. Sim. De ter a independência, né? Sim. Porque na administração pública, eu já volto para a iniciativa privada, mas na administração pública o que acontece? É um cargo político, né? E o compliance, o que ele faz? Ele vai verificar todos os procedimentos. Tem que ter transparência, tem que ter atendimento, não pode ter desvio de finalidade. E o administrador público, ele não tem interesse, aqueles que não têm uma visão de uma nova política, né? Sim. Aqueles que sejam da politicagem. Eles não têm interesse que as coisas fluam de que forma... sejam tão monitorados dessa justamente. maneira, né? Muito bom. Eu já pedi para o Marinho segurar essas informações, porque a gente já vai retomar essa conversa no próximo bloco. Essa conversa está muito interessante e nós temos muitas informações e dados importantes sobre esse assunto. E já é no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com Marinho Silva, que é advogado, para conversarmos aí sobre direito empresarial. Marinho, falávamos aí sobre essa necessidade de independência do setor de compliance, tanto na iniciativa privada como na administração pública, o que se apresenta também como algo desafiador, certo? É verdade. Então, continuando, na administração pública existe essa dificuldade porque para o político em si entender essa independência e o compliance, o setor de compliance tem que ser totalmente independente, há uma dificuldade maior. Então você vê assim, não é certa facilidade, não existe certa facilidade para esses setores. E constantemente há mudanças, né? Muda um governo e nós temos um exemplo atual recente, agora aí do governo federal, Sim. aonde em mandatos anteriores o setor de compliance tinha uma liberdade muito maior, como por exemplo da Petrobras ou algumas outras instituições, e hoje já tem uma dificuldade maior, foi trocado nomes e tal. Dentro da iniciativa privada já é muito mais fácil, né? Sim. Porque a partir do momento em que existe o interesse por parte dos administradores e também dos colaboradores, essa independência é totalmente importante. Sim. E eu falo um seguinte detalhe, Lisiane, que é muito importante. Se você soubesse dos benefícios de você ter um programa de compliance, tanto na tua empresa quanto na administração pública,
você não teria dúvida de Sim. torná-lo independente. Porque Sim, ele é verdade. um auditor, ou ele é um fiscalizador direto de todos os teus atos. Então ele faz a parte de prevenção, ele faz a parte de análise quando ocorrer algum desvio de finalidade, e ele faz depois a prevenção. A prevenção Uma não, desculpe, punição, a punição Perfeito. o retrabalho na organização daquilo que não deu certo, né? Então, ou seja, o impacto é sempre benefício. E Né? é extremamente necessário, né? Acho que aí está o ponto de você entender a importância da implementação de um programa de compliance aí na empresa. Esse impacto positivo, não há lado negativo de ter um setor de compliance bem instalado e funcionando corretamente, né? Então você está tornando a tua empresa ou a administração pública de uma forma amplamente transparente, né? Perfeito. E existem conflitos comuns entre os direitos empresariais e os direitos fundamentais dos cidadãos? Falamos antes sobre a Constituição, né? Que acaba permeando aí esse direito. Mas como que eventuais conflitos aí são resolvidos, Marinho? Se é que existem. Primeiro que não devem existir conflitos em razão de que toda a empresa ela tem que estar em conformidade com relação aos direitos de todo cidadão. Né? Então não é para ter esses conflitos. Mas caso haja, nós temos os canais de resolução disso. Né? Que esse é o quê? O judiciário. Eu tenho divergência com relação às relações trabalhistas, eu tenho a Justiça do Trabalho. Eu tenho divergências com relação à relação de consumo. Nós temos o PROCON e nós temos o Judiciário também para tratar dessa situação. Perfeito. Eu tenho divergências com relação à minha sociedade. Né? Então eu tenho o Judiciário também para tratar as relações de sócios e tal. Então você veja, nós temos o Judiciário para trabalhar isso. E uma coisa também interessante que me surgiu agora e que eu acho muito importante da gente trazer é que você, operadora do direito, na área do direito, você sabe que houve uma mudança muito grande no perfil hoje do judiciário brasileiro. Antigamente ele era muito mais da judicialização, do combate, do ajuizamento de ação, e por uma postura hoje CNJ e do próprio estrutura do Poder Judiciário, nós estamos trabalhando hoje mais com a parte de mediação, da parte de conciliação. Né? Então, é muito importante essa nova cultura que está sendo implantada. Por quê? Porque qualquer conflito existente em razão da pessoa física ou a pessoa jurídica, do público com o privado, ele pode ser tratado de uma forma mais rápida, menos conflituosa e que dá as condições da manutenção dessas relações existentes em razão de uma boa mediação ou de uma boa conciliação. Perfeito, perfeito. E de que forma, então, o conhecimento aprofundado da Constituição pode ajudar no planejamento estratégico de uma empresa? Eu faço uma pergunta, eu dou aula para o pessoal de administração e ciências contábeis, mas principalmente para o pessoal de administração. E eu sempre pergunto para eles o seguinte, né? Quem aqui no grupo da sala é empreendedor? Uns 2 ou 3 levantam a mão. E daí eu falo bem assim, o que diz, como que está o teu contrato social? O que diz a convenção coletiva de trabalho dos teus colaboradores? Não sabem. Eu falo, ou mas talvez não se tenha esse documento, talvez? Não, obrigatoriamente tem que ter, né? Ele só não tem ciência do que está lá. Não sabe. Daí eu pergunto, mas por que não sabe? Não, porque isso daí fica com a parte do contador. Então, assim, quais são os grandes problemas existentes, ou os conflitos, ou as divergências existentes? Né? Falta de conhecimento por parte do empresário, do administrador, com a legislação que é atributo da classe dele, da atividade que ele está desempenhando. Então, você não pode delegar isso para a terceira pessoa, para outras pessoas trabalharem isso. Você tem que estar acompanhando, você tem que saber, na ponta da língua, quais são as cláusulas e as condições existentes no contrato social que você tem nessa relação entre você e o teu sócio. Você tem que saber quais são os direitos do teu funcionário, do teu colaborador, que está previsto lá na Convenção Coletiva de Trabalho. Você tem que ter noção de qual o impacto que a tua empresa causa no meio ambiente. Você tem que saber qual que é a relação que você tem com o teu consumidor. Porque você não precisa ser um expert com relação a cada tema. Mas se você tiver a noção geral disso, você vai ter outras pessoas que vão trabalhar, mas você vai possibilitar conduzir a tua empresa de uma forma mais efetiva e ter resultados muito melhores do que muitos empresários que nem sabem. Eles sabem o seguinte, como que está o caixa,
como Sim. que estão as vendas, como que está a folha de pagamento. Só. Mas eles não trabalham todos esses dados aí que são índices que tem que estar permanentemente na frente do empreendedor. E talvez se falta esse aprofundamento também, dificilmente ele vai identificar, enquanto empresário, essas oportunidades de melhoria, essas oportunidades de agir preventivamente em relação a alguma situação conflituosa dentro da organização, né, Marinho? Claro que sim. Então você veja bem, como que você vai, e eu falo isso de vários empresários que eu convivi e convivo aí há quase 30 anos, né? Tem muitos empresários que eles fazem o seguinte, eles precificam o preço deles. E aí você pergunta para ele, fala bem assim, tá, qual que é o teu passivo trabalhista? Como assim? Tá, você tem ação trabalhista? Tenho. Quais são os valores envolvidos na ação trabalhista? Eu não sei. É o advogado, é o contador, é o advogado. Mas aí, se você não sabe quanto que você tem, se você não sabe quando que você vai pagar, como que você está precificando? Porque daí lá... Ah, tá, mas eu estou vendendo bem. Tá, mas se vem uma ação trabalhista que você tem que pagar uma execução, dependendo como for, o teu ano pode gerar prejuízo. Então, esse é um exemplo que dá para se ter uma noção da importância de você ter o conhecimento desses dados para que você possa direcionar o caminho da tua empresa. Sim. Tá, utilizando a mesma base de exemplo. Mas então como que eu tenho que fazer? Bom, se você souber qual que é o teu passivo trabalhista, você vai saber na previsão do ano seguinte, 2025, quanto que você vai ter de custo ou o que você vai ter que pagar. Esse vai ser um valor que vai constar lá no teu custo e que vai fazer parte da precificação do teu produto lá na frente. Perfeito. Então, vendendo, você não vai ter prejuízo. Por quê? Porque uma parte daquele produto que você vendeu já está para cobrir um valor que você vai pagar. Já tudo está previsto, né? Justamente. Perfeito. E as áreas estão interligadas, não tem como evitar isso. E isso eu falo trabalhista, mas eu estou falando civil, eu estou falando Claro. relação de consumo, eu estou falando tributário, eu estou falando todas as áreas que incidem da necessidade do empresário ter contribuições. Perfeito, perfeito. E como que as mudanças na legislação constitucional podem afetar a estratégia de negócios aí a longo prazo, Marinho? Ah, Elisia, nós De estamos diversas vivendo... formas. Não, assim, nós estamos vivendo num momento muito complicado para o empresário, para o empreendedor. Tem uma máxima dentro do direito que a gente chama de segurança jurídica, né? O que é a segurança jurídica? É você saber quais são os posicionamentos do judiciário, pode ter mudanças aí de interpretações, pode, mas você sabe que os impactos eles devem ocorrer de agora para frente, né? Sim. E o nosso posicionamento, e quando a gente fala em Constituição, nós estamos falando no STF, no Supremo Tribunal Federal, e aí o pessoal que é da parte de tributação, de direito tributário e todas as outras áreas, sabe que nós não estamos mais com essa segurança jurídica. Então nós tivemos uma decisão recente de que houve uma mudança de interpretação por parte do STF e que tinham processos que já tinham sido ajuizados anteriormente e que já tinham sido consolidados e eles mudaram e mudaram com forma retroativa. Então aquilo que o empresário ele tinha certeza que ele poderia atuar, é pior, porque ele agora sabe que não pode atuar e que aquilo que ele fez no passado está errado. Sendo que ele tinha uma autorização, ele já tinha sido discutido, já tinha discutido o tema dentro do próprio judiciário. Então, assim, os impactos, eles não deveriam ser negativos. Sim. É uma atualização Mas por estamos parte sendo, nesse da momento. Constituição. Só que hoje nós estamos vivendo numa insegurança jurídica tão grande que é muito difícil o advogado chegar e falar bem assim, olha, vamos fazer isso daqui com uma certeza de que não vai ter impacto negativo lá na frente. Ou uma mudança num artigo de uma Constituição, uma interpretação de uma Constituição, não vá ter impactos aí no passado, né? Infelizmente nós estamos nesse momento. Não acredito que vá acontecer por muito tempo, mas nós temos que resolver isso. Existe algum exemplo prático que você possa trazer de empresário sendo prejudicado por uma decisão recente aí que mudou de forma retroativa a vida do empresário? Teve uma decisão, especificamente, não é a minha área de direito tributário, mas teve uma decisão com relação a recolhimento de tributos, né? Perfeito, a interpretação dentro de uma atividade da empresa que incidia um percentual de recolhimento de tributo. As empresas acabaram questionando isso judicialmente. Foi dado ganho de causa, que a interpretação da empresa era a interpretação correta. E agora houve uma mudança no STF, no sentido de uma modificação, falando que não, deveria ter sido o recolhimento de uma forma diferente. E isso daí
retroagiu, porque é o que a gente sempre fala o seguinte dentro do direito. Quando existe uma nova interpretação por parte do STF, tem que ter uma modulação do efeito dessa decisão. Isso daí está dentro do quê? Dos impactos econômicos da decisão. Sim. Então, quando você faz essa adequação dessa decisão, você vai falar o seguinte: retroage, não retroage? Se retroage, quais são as condições que isso vai impactar na vida? Os limites. Porque, e nesse caso não teve. Então ele só falou retroage. Tá, mas e aqueles que recolheram da forma correta, como que vai incidir juro? Então gerou uma insegurança muito forte. Perfeito exemplo. E como que as empresas podem alinhar suas práticas de responsabilidade social corporativa com princípios constitucionais? Outro tema bacana, né? Quando nós estávamos falando em compliance, é um tema borbulhante que ele vem aí, trabalhando todas as empresas, e esse tema nos remete para o ESG, né? Que o ESG são programas de atendimento na parte social, na parte de meio ambiente, na parte de governança, e que as empresas estão apresentando muito forte isso daí. É algo que veio de fora do país, mas está impactando as nossas empresas hoje, e isso gera uma repercussão na área privada, inclusive em bolsa de valores e tal. Eu acho que é o seguinte: a grande filosofia do ISG é a preocupação por parte das empresas no ambiente na qual elas estão instaladas. A comunidade, o impacto ambiental, nas relações pessoais, nas garantias do funcionário, das garantias individuais do funcionário, da diversidade de pessoas, diversidade de famílias dentro da empresa, a relação, como nós falamos, com a administração pública. Então, ou seja, o ISG hoje é um grande programa e que não tem tamanho de empresa. Todas as empresas podem aplicar. E é um diferencial perfeito para a concorrência, né? Justamente. Concorrência. Muito bom. Bom, quero agradecer, Marinho, pela presença aqui. Realmente a conversa foi extremamente positiva. Inclusive, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que embeleza e deixa o ambiente ainda mais acolhedor, e a Quadro Shop, por esses quadros incríveis que também deixam o nosso ambiente ainda mais agradável. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado especial para você, que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato agora através dos endereços que aparecem no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais. No Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!